Obrigada, Jesus, aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos estão animados, amém? Glória a Deus, os irmãos estão animados aí, meus queridos, amém? Glória a Jesus, que alegria poder nos reunirmos aqui nessa noite, na casa do Senhor, para adorar o nome dEle. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Enquanto isso, o nosso louvor aí vai tocando o hino bem baixinho, que nós vamos orar aqui. O Senhor está atuando em nosso meio, não duvide disso. A palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Ele está. Você tem dúvida que Jesus está aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que Jesus está aqui nessa noite, meu irmão. Aleluia! Eu quero convidar você a estar de pé agora. Oh, glória! Glória a Deus! Nós queremos orar por quem está enfermo. A Bíblia nos ordena a orar por quem está enfermo. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aos que creem. E eu creio no Jesus que faz todas as coisas. Está alguém entre nós enfermo, aflito? Esta enfermidade, irmãos, tanto pode ser uma enfermidade que nós consideramos uma enfermidade muito ruim, que é o câncer, por exemplo. É alguém que está em estado terminal, mas nós ouvimos aqui o Emerson falando de outras enfermidades que geralmente não damos atenção no dia a dia, como as doenças da mente, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão enfrentando um processo de síndrome do pânico nesse momento. É necessário tratar com remédio, sim, mas se é uma enfermidade, eu também creio que Jesus cura essa enfermidade. Eu também acredito. Então, se tiver alguém em nosso meio, vou começar por aquelas pessoas que dizem: pastor, estou com uma doença que o médico não identifica, estou me sentindo mal, não estou bem. Eu quero convidar você para chegar aqui na frente. Vem aqui, nós queremos orar por você nesse momento. Se apresente nesse momento, saia do seu lugar e venha, nós queremos orar por você. Se tiver alguém em nosso meio que estiver passando por um processo de depressão, de síndrome do pânico, vem aqui, nós queremos orar por você. Não precisa ter vergonha não, irmãos. Não precisa ter vergonha. Eu estou chamando para vir aqui na frente, porque durante muito tempo acreditou-se que a depressão era uma questão de demônio, era uma doença que não se falava, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos encarar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vai cantando bem baixinho, Michael. E você sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Você que está enfermo, seja com qualquer doença que for, apresente-se, vem aqui, nós queremos orar pela tua vida. Eu vou convidar somente mais uma vez, irmãos, porque quem está precisando é você, e eu sei que você veio aqui porque você crê que Jesus pode realizar o milagre. Então vem aqui, nós queremos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Os obreiros, pastor Ezequiel, pega o azeite ali, nós vamos orar com imposição de mãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fica ali, pastor Ezequiel, pode ficar ali, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vai cantando, Maicon. Você que está enfermo nesse momento, saia do seu lugar. Nós queremos orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Não olhe para ninguém agora. Oh glória, oh glória, oh glória, sim. Você que está com pensamento suicida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está com pensamento suicida, você que tem pensado que a tua vida não dá mais, a sua vida chegou ao fim, você que tem pensado que ninguém se importa mais com você e que você não é importante, nós queremos orar por você nesse momento. Nós queremos orar pela Elisa, que a Evelyn está pedindo oração nesse momento. Nós queremos interceder por pessoas que estão enfrentando a barreira da doença física. Quem sabe você chegou aqui desenganado. O Senhor te viu aqui nessa noite. Saia do seu lugar e venha receber a oração. Oh, Salvador, oh, aleluia. é Jesus. Isso, vai cantando, o Senhor vai operando, meu irmão. É noite de milagre.
tua vergonha. Oh, aleluia. Pode cantar, Michael, pode cantar. Desprezo ele levou. Isso, vamos orar pelo Samuel também. Está precisando de oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a força Oh, dele aleluia. te torna Olha, canta capaz. alto, Michael, dizendo o amor. Oh, O amor que o mundo não te deu. Quem é que dá? Jesus te dá. oh, canta, dizendo quando a vida. Quando a vida se torna Se difícil, você sabe, cante. quando você não se sente Olha só, é pra alguém, você mesmo. quando o desprezo Você que está em casa invade também. a tua alma, Quando das marcas. quando das marcas só restam feridas. Oh, o Senhor está falando profundo ao teu coração. Quando Você que está sofrendo no casamento, você que está sofrendo por alguma coisa em sua vida, quando as pessoas estão te desprezando dentro da tua casa, na rua, seja onde for, explode na dor. olha o que é que você precisa. É hora de ter Oh. o Salvador. Dá som aqui no retorno. O Oh, Salvador, Ele é Jesus, que por você Oh, morreu Jesus. na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo, teu desprezo Ele levou. Ele levou. Oh, como tu és grande, Jesus. Carregue a tua cruz juntinho dele, E a força dele o Senhor vai te fortalecer, meu amado. Glória, glória ao nome do Senhor. O amor que o mundo não te deu, Como tu és fiel. Jesus te dá. Glória a Jesus. Você pode dizer glória ao nome do Senhor. Se assente, meu irmão, nesse momento. Glória a Jesus. Aleluia. Só dando as boas-vindas ao Luciano. Deus abençoe Luciano. Deus abençoe a Jefferson e Karen. O Tomás, é Tomás ou Thomas? Deve ser Tomás, né? Silvana e Eduardo também. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco nessa noite. Nossos irmãos, muitos irmãos em casa nos assistindo. Alguns glorificando a Deus por nós abordarmos, Emerson, esse tema tão importante. Deus abençoe o Emerson, a Annelise, a Denise Roque também, a France, o Daniel Moretti, que são profissionais na área da saúde, né, que trabalham, que entendem da mente das pessoas, né? É importantíssimo termos pessoas que entendem desse assunto, irmãos, para podermos abordar na igreja. Eu falei aqui semana passada que durante muito tempo a igreja pecou de verdade, pecou, né? Desde a época, antes de acontecer a divisão entre igreja católica e evangélica, o suicida não podia ser enterrado no cemitério católico, porque a sua sentença já havia sido dada, era um condenado ao inferno, né? E depois o Martinho Lutero dizia que a pessoa só se suicidava quando estava endemoniado, então sempre associou o suicídio ao demônio e nunca a doenças da mente, né? Nós sabemos que uma pessoa, quando está fragilizada emocionalmente, o diabo se utiliza disso também para poder aprisioná-la, para poder subjugá-la, para poder dominá-la. Mas nós precisamos também entender que há uma doença e que neste dia em que nós estamos vivendo, nesses dias, nós precisamos mais do que nunca falar sobre o suicídio. Então, sábado pela manhã, às 8h30 da manhã, nós vamos ter um ato em favor da vida, né? Vamos fazer um ato em favor da vida. A nossa igreja vai para as ruas conscientizar as pessoas e também orientá-las a conversar sobre esse assunto, tá? Eu pedi liberação na prefeitura para poder fazer um movimento com pouca gente, obviamente, na sinaleira, somente com uma faixa e também algumas pessoas distribuindo panfletos informativos sobre causas
prevenção e uma mensagem de esperança, e disponibilizando também alguns contatos para que as pessoas possam acessar, tá? Nós temos muita gente com essa tendência aqui na nossa região. Inclusive, Emerson, eu quero pedir que na próxima quinta-feira, se você puder, traz aquele gráfico do estado de novo, sabe, sobre as regiões, né? O mapa de calor das regiões onde há mais suicídio, e a região do Alto Vale aqui é a região, junto com a região do Alto Uruguai, né? É a região onde há mais incidência de suicídio no estado de Santa Catarina, e possivelmente, talvez até do Brasil inteiro, tá? Mas nós vamos avançando com relação a isso, e o Senhor vai nos ajudar a tirar a corda do pescoço de muita gente. É para isso que a igreja existe, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, meu querido. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Nossos irmãos que estão em casa, tem uma palavra de Deus para você nessa noite também. Eu estou falando sempre aqui, toda quinta-feira, sobre como nós devemos conquistar, nós devemos fazer para conquistar a nossa família, para ver a transformação chegando lá na nossa casa. Já falei isso algumas vezes, que nós precisamos ser exemplo, precisamos pregar e precisamos orar pela nossa família. Mas hoje, eu quero tirar a atenção da nossa família que está em casa e trazer a nossa atenção para você que está aqui nessa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Você já foi transformado? Você já foi transformado? O Espírito Santo já causou de dentro para fora uma transformação em sua vida? Então, nessa noite eu quero falar sobre as marcas de uma pessoa transformada. E junto comigo, você vai conseguir saber se você, antes de querer transformar alguém, né? Porque geralmente nós oramos assim: Senhor, transforma a vida de fulano de tal, né? Geralmente o marido ou a esposa ora desse jeito: ô Senhor, muda a minha esposa, ô Senhor, muda o meu marido, muda o meu namorado, muda a minha namorada, a minha noiva, meu noivo, Senhor, muda o meu filho, Senhor, muda a minha mãe, muda o meu pai. Mas dificilmente nós oramos dizendo assim: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida, porque quem precisa de mudança sou eu, certo? Antes de você orar pela transformação de alguém, você precisa saber se você é transformado, senão vai cair, pastor Ezequiel, naquela ideia que Jesus disse assim: antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu, certo? Tira primeiro a trave que impede você de enxergar, e depois você cuida para ajudar o seu irmão a tirar o argueiro que há no olho dele. E quando você olha para a sua própria vida, né, quando você identifica que você precisa ser transformado, você consegue agir da melhor maneira possível para ajudar também na transformação de uma outra pessoa, amém? Eu quero ver com você Atos capítulo 9, versículo 1, e baseado na transformação que houve na vida do apóstolo Paulo, nós vamos saber se realmente a nossa vida ela é transformada ou não, se nós estamos precisando desta transformação. Atos capítulo de número 9, versículo 1, se você estiver do lado de alguém, por favor, compartilhe com ele a leitura um pouco distante, obviamente. Quero mandar um abraço para a irmã Paula Escopel, que está dizendo que o Samuel está assistindo. O Samuel é pentecostal, irmão. O Samuel é uma bênção de Deus. Deus abençoe Paula, a irmã Marina Schaffer também, a minha mãe lá na Paraíba, você vê que bênção, né? Minha mãe está a 4.000 quilômetros de distância, dando glória a Deus junto com a gente nessa noite. A Evelyn, a Maiara Emanuel também, Eliane Batista, Adriana Boaventura, Adriana Ribeiro, a Annelise fez um comentário aqui dizendo que, parabenizando a Assembleia de Deus em Rio do Sul por estar abordando este assunto. O irmão Edilson está dizendo que nós precisamos mais deste modelo de ministração para conscientizar as pessoas. É exatamente isso.
Deus abençoe o irmão Edilson e a todos os irmãos que em casa estão conosco. Atos capítulo 9, versículo 1, quem encontrou diz um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, vá junto comigo. E Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de modo nenhum. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu as escamas dos olhos, ou se abriram os olhos, e recuperou a visão, e levantou-se e foi batizado. Amém. A leitura é um pouco longa, extensa, mas necessária. Eu já falei para vocês que eu quero falar das marcas de uma vida transformada, e eu quero que você identifique comigo nessa noite, se você tem a sua vida transformada, amém? Venha comigo, você está comigo, amém, irmão? Você está aqui, glória a Deus. Nada melhor do que falar do apóstolo Paulo para falarmos de transformação. O apóstolo Paulo, ele é aquele tipo de pessoa que nos chama a atenção. Inclusive, há um livro chamado o apóstolo Paulo Mito, porque o apóstolo Paulo foi uma pessoa tão extraordinária que acredita-se que ele era um mito, promovido pela igreja, produzido pela igreja, porque era impossível um homem como esse existir diante de uma transformação tão radical que houve na vida dele. Só para entendermos um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele era um jovem cujo nome é herdado da tribo de Saul, ou de Saul, do próprio Saul, primeiro rei de Israel, criado aos pés de Gamaliel como discípulo de um dos homens mais importantes que havia em Israel, nascido na cidade de Tarso, que era uma colônia romana,
e por isso ele tinha uma dupla cidadania, tanto judeu quanto romano também. Saulo foi criado para ser um doutor da lei, alguém que entendia da lei da sua nação. E ele era tão severo e tão meticuloso em sua lei que não aceitava que ninguém pensasse diferente daquilo que a lei dizia. Então Saulo se tornou futuramente, quem sabe aos 30 anos de idade, um perseguidor da igreja de Jesus que estava em Jerusalém. No capítulo 8 anterior que nós lemos, a Bíblia vai narrar que Saulo consentiu, foi quem ordenou. Obrigado, irmão Adelar. Deus abençoe a tua vida. O Saulo foi quem ordenou o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja de Cristo, e as pessoas lançavam diante dele as suas capas para irem apedrejar aquele servo do Senhor, e Paulo era quem fazia isso. O início do capítulo 9 que eu li, diz que Saulo pediu para os sacerdotes lhe dar autoridade, para prender e trazer arrastado de Damasco para Jerusalém, os cristãos que haviam naquela cidade de Damasco. Só que, quando ele estava indo a caminho, a Bíblia narra que ele foi surpreendido com uma luz, irmã Silvana, que lhe resplandeceu, e ele não conseguiu ficar de pé e caiu com o seu rosto em terra. E daquela luz ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem saber quem era, perguntou atônito, dizendo: quem és tu, Senhor? E aquela voz respondeu e disse: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Só que Jesus já havia morrido, ressuscitado e sido arrebatado aos céus, mas Jesus decidiu pessoalmente ter um encontro com Saulo de Tarso no caminho para Damasco. E aqui eu quero falar da primeira marca da vida de alguém que foi verdadeiramente transformado. É alguém que encontrou-se com Jesus Cristo. Alguém que teve um encontro pessoal, transformador com Jesus Cristo. Outro dia eu prego uma mensagem falando sobre o encontro, porque a Bíblia Sagrada, ela está repleta de encontro, e só para os irmãos terem uma ideia, sempre é, pastor Ezequiel, o próprio Deus ou Jesus Cristo que toma a iniciativa de encontrar com a pessoa, e nunca o contrário. Sempre é Ele que toma a iniciativa de encontrar-se, e este encontro é o que faz a diferença na vida de alguém. Então a primeira marca de alguém que teve a vida transformada é alguém que teve um encontro com Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém? Você já encontrou-se com Jesus? Ele já te surpreendeu em algum lugar? Você já encontrou-se com a vida? Todo aquele que encontra com Jesus, ele tem radicalmente uma surpresa em sua história. O encontro com Jesus, Lucas, é o início de uma nova vida, de uma nova trajetória, irmão Johnny, de uma nova caminhada. Todo mundo que encontrou-se com Jesus, pastor Ezequiel, foi surpreendido e começou a andar de novo. É por isso que eu gosto dessa narrativa do apóstolo Paulo muito. Eu gosto muito dessa narrativa, porque a Bíblia diz que quando ele encontrou-se com Jesus, ele caiu, porque quando ele levantou, ele começou uma nova caminhada. Todas as vezes que uma pessoa encontra com Jesus, é como se a sua natureza humana caísse por terra e um novo homem espiritual se levantasse para iniciar uma nova caminhada com Jesus Cristo. É por isso que eu pergunto: você já encontrou-se com Jesus? Porque se você encontrou, é a primeira marca de que você é de fato uma pessoa transformada. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu pensei que somente vir à igreja estava bom, ou quem sabe eu sou filho de crente, nasci na igreja. Inclusive tem algumas pessoas que acham que a igreja é berçário ou hospital, né? Dizem assim: não, eu nasci na igreja. Não sei quem fez o parto da pessoa aqui.
E tem outros que dizem, não, nasci num berço evangélico. Quando eu tiver um filho, você me diga onde é que vende esse berço que eu quero ir lá comprar. E isto não é pressuposto, ou não é nenhum tipo de garantia de que verdadeiramente nós nos encontramos com Ele. A pessoa que encontrou-se com Cristo, verdadeiramente houve uma transformação, porque a partir dali começou a caminhar uma nova criatura. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você diz que encontrou com Jesus e vive do mesmo jeito que vivia antes, você de fato não sabe nem quem é Ele. Encontrar-se com Jesus é a oportunidade de viver tudo novo e deixar aquilo que é velho para trás. E isto é o que Cristo tem para nós, no momento em que nos encontramos com Ele, em qualquer lugar dessa vida. Aleluia! A primeira marca de alguém que teve a sua vida transformada é o encontro com Cristo Jesus. E a Bíblia diz, Saulo dizendo, quem és tu, Senhor? E ele dizendo, eu sou Jesus. Aleluia! E quando Ananias vai até lá, diz, Saulo, meu irmão, o Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui. Oh glória, o Jesus que lhe apareceu, o Jesus que te encontrou, o Jesus que esteve contigo, o Jesus que te chamou, o Jesus que te falou. Aleluia! Encontro, meu irmão, encontro. Outro dia eu falo só sobre encontro. A segunda marca de alguém que teve a sua vida transformada depois do encontro, esta pessoa tem alguns anseios em sua vida. Veja bem, meu irmão, a Jesus, quando ele aparece para Ananias, no versículo 9, Jesus diz o seguinte, e esteve 3 dias sem ver. Durante estes 3 dias, a minha tradução diz assim, e ele está sem comer e sem beber. Paulo ou Saulo estava em jejum. Estava em jejum e consagração. No versículo 11, na última parte, diz assim, vai lá porque há um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. A segunda marca de alguém que tem a sua vida transformada é o anseio por uma vida devocional com Deus. Uma vida devocional com Deus. E quando você tem uma vida devocional com Deus, você passa a não depender. Veja bem, eu não digo que isso não é importante, porque a palavra de Deus sempre trata a imposição das mãos dos obreiros como algo importante, pastor Ezequiel. Mas quando nós temos uma vida devocional com Deus, nós passamos a não depender da oração de alguém, da imposição da mão de alguém, para termos um encontro com Cristo, porque nós entendemos que o escuro do nosso quarto, aleluia, que o meditar da nossa cama, aleluia, que o quarto escuro da oração, ele é mais importante do que somente correr para viver buscando a oração de alguém. Encontro devocional, vida devocional. O apóstolo Paulo trata a imposição de mãos muito bem, dizendo que Timóteo não deveria desprezar os dons que lhe foram dados pela imposição de mãos dos presbíteros. Por exemplo, Tiago diz que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, e os presbíteros unja a pessoa. Para ungir tem que impor a mão, e orando, a oração salvará o enfermo. Isto é importante. Mas quando nós entendemos que a transformação que aconteceu pelo encontro com Cristo na nossa vida nos leva a uma vida devocional, nós não precisamos mais viver correndo atrás de profeta aqui, profeta ali, igreja A, igreja B, porque nós reconhecemos que a vida com Deus é mais importante do que tudo isso.
vida devocional. Quem tem a sua vida transformada, anseia no coração ter uma vida de devoção com Deus, através da consagração, através da oração, da meditação. Sabe, meus irmãos, isto é o que a transformação ela causa em nossa vida. Ah, pastor, mas isso é uma coisa que vai levar muito tempo para acontecer. Inclusive, meu irmão, não existe essa ideia de estar se convertendo. A conversão não é um ato progressivo. A conversão é um ato único. A conversão é um ato, não é uma progressão. A santificação é progressiva até a vinda de Jesus, mas a conversão ela é instantânea. Veja o que aconteceu na vida de Paulo. Encontrou-se com o Senhor e Jesus no mesmo dia, nos mesmos dias, nos 3 dias sequenciais, chegou para Ananias e disse: Ananias, vai lá na cidade de Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas, lá tem um homem louco que faz 3 dias que está sem comer e sem beber, e ele está orando, ele está em consagração. Vida devocional. Quem é transformado tem o desejo de ter uma vida intensa com Cristo, meu irmão. Se você acha que Jesus é somente isso, se você acha que Jesus é o pouco que nós experimentamos, eu quero dizer para você que há uma fonte inesgotável. Eu quero dizer para você que nesse poço a água não acaba, Anderson. Viu, irmão Johnny? Nesse poço não há, a água não acaba, é profundo. Quanto mais você tira, mais tem. Quanto mais você busca, mais você recebe a intensidade de uma vida devocional. Se você se contentar com o pouco que tem, é por isso que você fica dizendo assim: ah, meu Deus, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Ah, meu pai, eu vou lá na igreja correr porque, sabe, o diabo vai me pegar, eu estou com medo do diabo. Meu amado, vai buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Eu sou totalmente desconfiado com quem vive, irmão, sonhando com o diabo direto. Se um crente vive dizendo para mim que vê o diabo direto, tem alguma coisa errada com ele, pode ter certeza. Isso não é um dom. Isso não é um chamado. Se algum crente diz que só vive vendo o diabo, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? No capítulo 1 de João, quando Natanael, pastor Ezequiel, vai até Jesus, Jesus disse: eis que eu te vi debaixo de uma figueira. Natanael disse: Senhor, de onde tu me conheces? Jesus disse: olha, Natanael, antes de tu vir até mim, eu te vi quando tu estavas lá debaixo daquela figueira, quando Filipe te chamou. Aí Jesus diz aí ele diz: ah, Senhor, tu és o meu Deus. Jesus diz o seguinte para ele: Natanael, somente porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira, a partir de hoje tu verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Meu irmão, alguém que encontrou, que tem uma vida transformada, pode até ver o mundo espiritual, os demônios brigando, mas ponto, a nossa visão diária é do céu, é da manifestação gloriosa de Deus. Um crente precisa ver, através da sua vida devocional com Deus, ter experiências de ver o céu aberto e a glória de Deus sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Quem tem uma vida transformada, irmão Robson, é alguém que tem experiência com o céu. Com o céu. Só com o céu. Se Deus quiser mostrar as batalhas espirituais que travamos contra o inimigo, eu acredito. Mas nós precisamos ter visão da glória de Deus. A segunda marca a terceira marca de alguém que teve a vida transformada é alguém que tem um propósito de vida. Repita comigo: um propósito de vida. Muito bem, algumas pessoas não falaram, talvez não tenha. Qual o propósito da sua vida? Por que é que você existe? Por que é que você existe?
Por qual motivo você está aqui nessa noite? Pastor, eu vim porque é quinta-feira, é dia de culto. Você é uma pessoa sem propósito. Eu só acordo de manhã. Você é uma pessoa sem propósito. Eu já estou bitolado a acordar 7 horas para ir para o emprego, pastor. Você é uma pessoa sem propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua existência? Por que você existe? Veja bem, meu irmão. Quando nós temos uma vida transformada, nós somos uma pessoa que temos um propósito. No versículo 15, Jesus disse a Ananias: vai lá, porque aquele dali é para mim, alguém que eu escolhi para levar a minha palavra aos gentios. Eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho um propósito na vida daquele homem que está cego, Ananias, vai lá. E você, qual o propósito que você acredita que Deus tem na sua vida? Como é que você pode dizer que tem uma vida transformada se você ainda não ouviu e não sabe o que é que Deus tem para você? Não, pastor, o meu chamado, o que Deus tem para a minha vida é ser o que eu sou hoje, viver uma pessoa na média. Desculpa a palavra dura, irmão, mas quem vive na média é medíocre. Você já viu a conotação das duas palavras, média e medíocre? É a mesma coisa, uma pessoa que vive na média é medíocre. É igual um aluno na escola. Você encontrava os amigos de escola, Emerson, e dizia assim: cara, como é que tu está na escola? Estou na média, tirei 7, é medíocre. É medíocre. Nós não fomos chamados para andar na média. Quem anda na média, meu irmão, é medíocre. Jesus nos chamou para sermos mais do que isso. A transformação que Cristo causou na nossa vida não foi para nos fazer andar na média. Não. Jesus nos chamou para ir além, para fazer mais. Na escola, alguém que tem a vida transformada é o melhor aluno. Na faculdade, alguém que tem a vida transformada é o melhor aluno. No trabalho, alguém que tem a vida transformada é o melhor funcionário. Na empresa, onde você é o patrão, você é o melhor patrão. Você é o melhor encarregado, você é o melhor vendedor. Você, embora venda menos, mas você precisa se esforçar para ser o melhor, não porque você quer ser maior ou melhor do que ninguém, porque Jesus está na tua vida. E se Jesus te transformou, você pode ser melhor do que você é agora. Você pode ser melhor. Isso é o sinal de alguém que tem uma vida transformada. Alguém que tem um propósito de viver em Cristo Jesus. Alguém que sabe por que ele existe. Qual o motivo da sua existência? Ou você acredita que você não tem propósito nenhum nessa vida? Oh Deus! Quero falar de uma outra marca de alguém que tem a sua vida transformada para nós encerrarmos. Propósito de vida, vida devocional, encontro com Deus. Em quarto lugar, uma pessoa que tem a sua vida transformada é alguém que é cheio da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando eu falo cheio da presença do Espírito Santo, eu estou dizendo bem mais do que alguém que fala em outras línguas, do que alguém que profetiza, do que alguém que tem revelações, de alguém que tem visões, até porque nós nos acostumamos que homem e mulher de Deus é somente quem tem visão espiritual, quem tem visões, quem tem revelações, quem tem profecias, quem fala em línguas estranhas. E ser cheio do Espírito não é somente isso. Veja bem o que é que Jesus disse a respeito de Saulo, no versículo 17, Ananias já falando. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho por onde tu vinhas me enviou, para que tu tornasses a ver, e tu sejas cheio do Espírito Santo. Oh glória! Cheio do Espírito, irmão. Alguém que tem a vida transformada, ele anseia, ele deseja, ele quer ser cheio do Espírito Santo.
transbordante. O apóstolo Paulo gostava de falar sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, pastor. O que é ser cheio do Espírito? É deixar o pecado de lado. É deixar o pecado de lado. Já falei um pouco sobre isso hoje. Se você diz que teve a vida transformada e continua praticando tudo aquilo que você praticava antes, você corre o risco de nunca ter sido transformado verdadeiramente. Voltando sempre para o mesmo lugar, tropeçando na mesma pedra. Dizia, quando nós dizemos que temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós temos um desejo ardente de estar na presença de Deus diariamente. Seja cheio do Espírito, irmão, porque somente cheio do Espírito você vai conseguir dizer não para você mesmo. Você sabe, enquanto você está muito preocupado com o diabo, e de fato devemos estar, mas eu costumo dizer que pior do que o diabo é a minha própria carne. O diabo só tem legalidade na minha vida quando meus pecados abrem o espaço para isso. Enquanto você está muito preocupado com o diabo que está atacando a tua casa, você já parou para prestar atenção, porque a brecha talvez é você que está dando? E essa brecha se chama pecado, Michael. O irmão Robson, se chama pecado. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, o meu casamento está acabando. Mas por que está acabando? Existe alguma lacuna, existe alguma brecha. Ah, pastor, o meu filho está muito rebelde. Existe alguma lacuna, existe alguma brecha. Pastor, eu não estou conseguindo mais me dedicar ao trabalho, eu vou perder o emprego, e talvez não seja nem a pandemia, existe alguma lacuna, existe alguma brecha. E esta brecha é chamada de pecado. Nós não podemos tratar isso como um problema, porque pecado é pecado, problema é problema. Problema eu tenho quando eu estou com problemas emocionais, por exemplo, né? Mas pecado é quando eu não quero deixar de adulterar, ou as pessoas acham que ter duas esposas é normais, duas mulheres é normais, ou as mulheres acham que ter dois homens é normal, e não é. Ou as pessoas acham que geralmente praticar relação sexual antes do casamento é normal, e não é. Ou as pessoas acham que viver uma vida sem viver um casamento bíblico. Deixa eu abrir um espaço para isso, que é importante dizer. Tem pessoas que dizem assim: pastor, o meu casamento está acabando. Aí você pergunta: tá, mas você é casado? Não, a gente vive junto, então não é um casamento. Não é um casamento. Nós precisamos tampar essas brechas. Porque enquanto você não tampar essas brechas, meu irmão, o diabo vai sempre ter legalidade para atacar a sua vida. E você precisa deixar essa vida de pecado e viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu encerro dizendo para você que uma pessoa que tem a marca de uma vida transformada é alguém que tem prazer em viver, mesmo para além das circunstâncias. Para além das circunstâncias. Eu ouvindo o Emerson falar aqui sobre as pessoas que estão vivendo uma vida emocionalmente destruídas, né? Algumas, não são todas, mas algumas estão chegando ao ápice de tirar a sua própria vida. Nós temos uma outra carrada de pessoas na igreja que está vivendo aquela frase que diz assim: deixa a vida me levar. Deixa-me levar, deixa-me levar. Ela não tem satisfação em viver. Às vezes o sofrimento é demais. Sabe, eu acho que o chamado de Paulo é um chamado mais louco que tem na Bíblia Sagrada. Porque Jesus disse: Ananias, vai lá, porque aquele homem é para mim um vaso escolhido, e eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Paulo é alguém que entrou na nova vida com Cristo, sabendo que iria sofrer, sabendo que iria ser castigado. Aí quando você lê o capítulo 10, 11 e 12 da segunda carta aos Coríntios, você entende porque é que Jesus disse isso. Paulo diz assim: olha, eles são apóstolos, eu também sou. Eles sofreram, eu também sofri, eu fui açoitado.
eu levei varada nas costas, eu fui apedrejado, eu fui me fingir de morto para que as pessoas parassem de jogar pedra em mim. Eu levei 3 quarentenas de varada. Eu estive dias e noites com fome. Eu passei dias e noites no escuro, perdido em alto mar, em perigo de rios, de mares, em perigo com irmãos patrícios e em perigo com estrangeiros. Eu sofri. E ele dizia: eu trago em meu corpo as marcas do sofrimento por Cristo. Eu sofri. Só que quando nós lemos a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele, nas suas últimas palavras, ele diz: eu já estou sendo entregue como sacrifício. Eu vou ser martirizado, eu sei, eu vou morrer. E que coisa ele dizer isso, eu vou morrer. E ele diz: mas, agora, meu irmão, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e eu guardei a minha fé, e a coroa da justiça está preparada para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. O último sinal de alguém que tem a vida transformada é alguém que cumpre o seu propósito com prazer na vida em que está vivendo. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Em Cristo. Paulo diz: o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. Depois ele diz: porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Eu vou perguntar para você pela última vez: você realmente tem a sua vida transformada? Eu quero convidar você a estar de pé. A coisa nessa noite foi séria, né, irmão? E vai ficar séria daqui para frente, viu? Vai ficar muito séria mesmo. Porque não adianta nós corrermos atrás de um Cristo que tem cura para nós, enquanto nós não queremos compromisso com Ele. Você lembra dos 10 leprosos? Quem lembra da história dos 10 leprosos? A Bíblia diz que havia 10 leprosos. Aqueles 10 foram atrás de Jesus para buscar a cura. Jesus mandou os 10 irem se mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, irmã Bernadette, os 10 foram curados. Os 9 foram para casa se alegrar porque haviam sido curados, glória a Deus. Mas um daqueles, irmão Joni, voltou. E ao que voltou, Jesus perguntou: onde é que estão os outros 9? Vocês não eram em 10? Ele disse: Senhor, somente eu voltei. Jesus disse: vai para casa, meu filho, a tua fé te salvou. Somente o que voltou recebeu a salvação. Os outros 9 que foram para casa se alegraram porque estava curado, mas não experimentaram aquilo que aquele um experimentou em voltar para agradecer. Não adianta somente receber a cura, não adianta somente ficar alegrezinho por causa de um culto. A igreja não é o centro espírita onde nós vamos tomar um passe para aprendermos a caminhar um pouquinho mais durante a semana, ou quem sabe ganhar um pouco mais de impulso para caminhar durante a semana. Não. A igreja, ele é o val do Jaboque, onde Jacó se encontrou com Deus. E ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Aleluia, aqui é o lugar de encontro, aqui é o lugar de transformação, aqui é o lugar onde Deus marca para transformar a nossa vida e dar um novo rumo para a nossa existência, irmão. Você pode sair daqui nessa noite, caído com a sua velha natureza e se levantando para viver uma nova vida transformada. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Oh, aleluia. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou esta transformação em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que o Jesus que apareceu ao apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco é o mesmo Jesus que está aqui, e ele vai se revelar a ti também. Eu quero orar por você que quer ter uma vida transformada. Se você quiser correr até aqui na frente, eu quero orar por você.
Se quiser sair do seu lugar, venha, eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu ainda não tive esse encontro, eu ainda não tive a minha vida transformada. Eu quero orar nessa noite em nome de Jesus junto contigo. O Senhor que transforma está aqui nessa noite. Oh, glória. Vai dedilhando um hino aí, Maico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja encontro aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que haja encontro aqui neste lugar. Oramasteira mandarás. Em nome de Jesus, que haja encontro aqui neste lugar. Que a luz da verdade resplandeça sobre você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Povo de Zebulon, povo de Naftali, o povo que jazia em trevas, viu resplandecer a luz, porque Jesus estava chegando, e a luz do Evangelho está brilhando sobre você nessa noite. A luz do Evangelho está clareando a tua mente, o teu entendimento, e somente esta luz pode transformar você. Aleluia. Somente esta luz pode pegar você que é um bebum e transformar em uma nova criatura. Somente esta luz pode pegar você que é dependente sentimental de uma mulher ou de um homem e transformar você de dentro para fora. Somente esta luz pode pegar você que tem ânsia pela prostituição e transformar você de dentro para fora. Somente esta luz pode pegar você que tem vivido tão distante de Deus e transformar você de dentro para fora. Você que a luz do Evangelho resplandeceu em teu coração nesse momento, eu quero orar pela tua vida. Levante a mão onde você estiver, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, faz a luz do Evangelho brilhar nos corações aqui nessa noite. Ó Senhor, que os teus filhos de fato venham a ter uma vida transformada, Senhor, para transformar a sua família, Pai. Ó Deus querido, que aqueles que ouviram esta palavra possam ser tocados neste momento, ó Deus, e que a sua vida, de fato, ó Deus, venha acontecer uma transformação para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, eu abençoo esta igreja, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Quinta-feira eu vou esperar você aqui. Em nome de Jesus. Domingo temos culto da família. Domingo de manhã escola bíblica dominical já está presencial. Você pode participar conosco também a partir das 9 horas da manhã. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a você. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá, os nossos visitantes, que o Senhor Jesus vos abençoe, né? Que o Senhor possa multiplicar na vida de vocês as suas bênçãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família agora e para sempre. Todos dizem: se Deus é por nós, ninguém. Que Deus abençoe, vai em paz. Está encerrado o nosso culto. Das garras da